Imagine uma explosão sonora que marcou uma geração. Guitarras afiadas, refrões que grudam e uma explosão pop-punk vindo da Califórnia que mudou tudo. Conheça The Offspring, a banda que levou o punk das ruas para os estádios. Bem-vindo ao Legado Musical. Eu sou o Noise Vox. Vou guiar você pelas histórias mais intensas do rock. Aqui você vai descobrir como lendas nasceram, enfrentaram polêmicas, viveram tragédias e deixaram sua marca eterna na música. Prepare-se. Essa não é só uma viagem pelo som, é uma imersão no legado musical. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com os amigos para não perder nenhum episódio. A história começa em 1984, no subúrbio de Garden Grove, em Orange County, Califórnia. Dexter Holland era estudante e Greg Creasel, ou Greg K, era seu amigo de colégio. Ambos eram apaixonados pela cena punk californiana, com bandas como Social Distortion, Bad Religion e Adolescents. Certo dia os dois decidiram ir a um show em sua cidade, mas quando Dexter Holland e Greg K chegaram, foram barrados na porta de um show do Social Distortion, em Orange County. Não conseguiram entrar porque já estava lotado. Impedidos de entrar, ficaram refletindo. Se não podiam assistir aos músicos que admiravam, talvez pudessem criar a sua própria cena. Foi nessa noite que tiveram a ideia de montar uma banda. Dexter trocou a bateria pela guitarra e vocais, enquanto Greg assumiu o baixo. A partir dali, nasceria o embrião do que se tornaria o The Offspring. O primeiro nome escolhido foi Manic Suicidal, e a formação inicial contou com James Lillia na bateria. Pouco tempo depois, entrou Kevin Noodles Wasserman na guitarra principal. Na época, ele tinha cerca de 23 anos e trabalhava como zelador em uma escola primária, convidado tanto pelo talento quanto pelo fato de ser o único maior de idade, capaz de comprar cerveja para o grupo. Durante a fase inicial, ainda como Manic Suicidal, não chegaram a lançar nenhum trabalho oficial, apenas ensaios e demos caseiras, que serviram como preparação para o primeiro registro sob o novo nome. Em 1986, a banda mudou oficialmente de nome para The Offspring e lançou o single independente I'll Be Waiting, Black Ball. Em 1987, o baterista James Lillia deixou o grupo para seguir carreira na medicina. Ele foi substituído por Ron Welch, que tinha apenas 16 anos quando entrou para a banda. Essa mudança consolidou a formação clássica do Offspring, com Dexter, Greg K, Noodles e Welty, que guiaria a banda rumo ao estrelato nos anos 90. Em 1989, lançaram seu primeiro álbum oficial, The Offspring, pela gravadora independente Nemesis Records. Embora não tenha obtido grande repercussão comercial, o disco marcou a estreia da banda no cenário punk californiano e preparou o terreno para o sucesso que viria com Ignition e principalmente Smash. O álbum de estreia trouxe faixas como Jennifer Lost the War, que já mostrava o tom crítico e social que a banda exploraria em sua carreira. Headed com letras que contêm humor negro, típico da irreverência do punk californiano. E Black Ball, que refletia a energia crua do punk californiano. Embora não tenha atingido sucesso comercial, essas músicas se tornaram cultuadas entre os fãs e ajudaram a afirmar a identidade sonora do Offspring. Em 1992, a banda lançou o álbum Ignition, o primeiro pela gravadora Epitaph Records. Embora ainda underground, o disco recebeu atenção significativa na cena punk e trouxe faixas marcantes como Kick Him When He's Down, que chegou a tocar em rádios alternativas. Dirty Magic, com uma pegada mais melódica
que mostrava maturidade na composição. E Session, que abria o álbum com energia explosiva. Vendeu mais de 1 milhão de cópias mundialmente, um grande feito para uma banda ainda no underground. Durante mais de um ano, o Offspring promoveu Ignition em turnês implacáveis pelos Estados Unidos e Europa. Durante esse período, abriram shows para nomes como Bad Religion, Pennywise, Rancid, Lunatics e NoFX, vitrine essencial para o cenário punk dos anos 90. A turnê só terminou em 1º de abril de 1994, poucos dias antes do lançamento explosivo de Smash. Em 1994, é lançado o álbum Smash, que se tornaria um fenômeno cultural. Lançado pela Epitaph Records, vendeu mais de 11 milhões de cópias no mundo e é considerado até hoje o álbum independente mais vendido da história. Os singles desse álbum dominaram as rádios e a MTV, cada um trazendo mensagens marcantes. A faixa Come Out and Play abordava a violência juvenil e a cultura das gangues, de forma crítica e irônica. Self-Esteem tratava da baixa autoestima e dos relacionamentos tóxicos, tornando-se um hino de identificação para muitos jovens. Gotta Get Away refletia a pressão, a ansiedade e o estresse de lidar com expectativas e fama, capturando o lado sombrio do sucesso. Além do sucesso comercial, Smash abriu caminho para a popularização do punk rock californiano no mainstream, colocando o gênero lado a lado com gigantes do grunge e do rock alternativo da época. Já em 1997, veio o álbum Ixnay on the Hombre, o primeiro após o estrondoso sucesso de Smash. Embora não tenha alcançado os mesmos números de vendas, consolidou a banda no cenário mundial. Entre as faixas de destaque estavam All I Want, rápida e agressiva, que se tornou um clássico das apresentações ao vivo. Gone Away, balada sombria e emotiva sobre perda, que mostrou uma nova faceta da banda e chegou a altas posições nas paradas. E I Choose, com tom mais sarcástico e irreverente, refletindo a irreverência característica do grupo. Esses singles demonstraram que o Offspring podia diversificar seu som e ainda manter a essência punk californiana. Em 1998, a banda lançou o álbum Americana, que se tornou um dos maiores sucessos de sua carreira. O disco vendeu mais de 10 milhões de cópias mundialmente e trouxe hits que marcaram os anos 90. Pretty Fly, For a White Guy, ironizava a apropriação cultural e rapidamente virou um fenômeno na MTV. The Kids Aren't Alright abordava a dura realidade da juventude perdida nos subúrbios americanos. E Why Don't You Get a Job fazia uma crítica bem humorada ao parasitismo em relacionamentos. O sucesso de Americana levou o Offspring ao topo das paradas internacionais e consolidou a banda como um dos maiores nomes do rock alternativo da época. Em 2000, lançaram Conspiracy of One. O álbum trouxe faixas como Original Prankster, com tom irreverente e presença do rapper Redman. Além de Want You Bad, que se tornou um dos singles mais lembrados dessa fase. Apesar de não repetir o impacto de Americana, o disco alcançou boas vendas e mostrou a versatilidade da banda.
Uma curiosidade é que o Offspring queria disponibilizar o álbum gratuitamente na internet, o que causou controvérsia com a gravadora e discussões acaloradas na época do Napster, quando o compartilhamento digital de músicas estava em alta. Na turnê de Conspiracy of One, a banda rodou o mundo, incluindo participações em festivais importantes, dividindo palco com grupos como Papa Roach e Linkin Park, que também estavam em ascensão. Essa fase consolidou o Offspring como um nome de peso, tanto no punk quanto no rock alternativo dos anos 2000. Em 2003, veio o álbum Splinter, que marcou uma nova era para a banda. Esse foi o primeiro trabalho sem o baterista Ron Welch, que deixou o grupo pouco antes das gravações. Oficialmente, Welch declarou em nota que queria seguir em um novo projeto chamado Steady Ground, desejando sorte aos colegas. No entanto, anos mais tarde, revelou em ações judiciais que se sentiu forçado a sair e que a decisão ocorreu sem aviso prévio. Ele acabou sendo substituído por Josh Freese. O disco trouxe faixas como Hit That, com elementos eletrônicos e temáticas sobre sexualidade e responsabilidade. Além de Can't Get My Head Around You, que manteve a energia punk acelerada. Embora tenha recebido críticas mistas, Splinter mostrou a disposição do Offspring em experimentar novos sons. A turnê que se seguiu incluiu apresentações em grandes festivais internacionais e reforçou a capacidade da banda de se reinventar diante das mudanças internas. Em 2008, o Offspring retornou com Rise and Fall, Rage and Grace, após 5 anos sem lançar um álbum de inéditas. Foi um disco marcante porque trouxe a estreia do baterista Pete Parada nas turnês, embora as gravações de estúdio ainda contassem com Josh Freese. O álbum teve como destaques Hammerhead, uma faixa pesada e crítica sobre guerra e manipulação política. You're Gonna Go Far, Kid, que se tornou um dos maiores sucessos da carreira da banda, alcançando grande repercussão em rádios e plataformas digitais. Outra faixa importante foi Christy, Are You Doing OK? Uma balada de tom mais sensível, que mostrou um lado diferente da banda. A turnê que seguiu o lançamento percorreu diversos países e levou novamente o Offspring a grandes festivais, consolidando sua relevância na cena do rock dos anos 2000. Em 2012, a banda lançou Days Go By. O disco contou com faixas como a própria Days Go By, de tom nostálgico e reflexivo. E Turning Into You, mais energética e fiel ao estilo punk rock. Apesar de críticas divididas, o álbum manteve o Offspring relevante e mostrou a maturidade do grupo em explorar novos temas. A turnê do álbum passou por diversos continentes, reforçando a presença internacional da banda. Uma curiosidade interessante é que, além de sua carreira na música, Dexter Holland também seguiu sua paixão pela ciência. Em 2017, concluiu seu doutorado em biologia molecular na University of Southern California, com uma pesquisa voltada para o estudo de microRNAs e sua relação com a replicação do vírus HIV. Isso revelou uma faceta inesperada do vocalista, que passou a contribuir não apenas para a música, mas também para o avanço científico. Após um hiato em 2021, o Offspring retornou com Let the Bad Times Roll, o primeiro disco em quase uma década. O álbum trouxe músicas como Let the Bad Times Roll, que ironizava problemas políticos e sociais contemporâneos. E Coming For You, lançado inicialmente em 2015 como single. Nesse mesmo período, a saída do baterista Pete Parada chamou a atenção. Diagnosticado desde criança com síndrome de Guillain-Barré, ele decidiu não se vacinar contra a Covid por orientação médica.
A banda, seguindo protocolos de segurança, optou por afastá-lo em 2021. Parada afirmou que foi considerado inseguro para estar perto e relatou ter ficado profundamente abalado com a forma como tudo ocorreu, descrevendo a decisão como abrupta, dolorosa e sem empatia. Sua saída acabou levantando discussões públicas sobre saúde, inclusão e segurança em turnês durante a pandemia. Apesar das polêmicas, o disco foi bem recebido pelos fãs e mostrou que o Offspring continua ativo e criativo, mesmo após décadas de carreira. Encerrando essa trajetória, o The Offspring se mantém como uma das bandas mais duradouras e influentes do punk rock californiano. De apresentações em pequenos clubes a palcos de grandes festivais internacionais, sua história é marcada por reinvenção, polêmicas e conquistas. E mesmo após quase 4 décadas de carreira, Dexter Holland, Noodles e companhia continuam mostrando que a essência rebelde do punk pode atravessar gerações. Para os fãs, o legado está vivo, seja nos clássicos dos anos 90, nas novas canções ou na energia de cada show ao redor do mundo. E se você gostou dessa jornada pelo Offspring, aproveite para mergulhar ainda mais no universo do rock, assistindo também aos nossos documentários sobre outras lendas, o explosivo Guns N' Roses e a intensidade única do Pantera. Essas histórias já estão disponíveis aqui no canal e trazem curiosidades, polêmicas e músicas que definiram gerações. Inscreva-se, deixe o seu comentário e compartilhe com os amigos que também vivem essa paixão pela música. Porque no fim, a história do rock é feita de memórias e de ecos que atravessam o tempo. Cada acorde do Offspring, cada verso que ecoou das ruas da Califórnia até os maiores palcos do mundo, nos lembra que a música não morre. Ela se transforma em legado. Até o próximo vídeo.